Boa noite, membros Nutri Academy que estão assistindo a gravação dessa live com o professor Jefferson Bittencourt. Estamos iniciando o intensivão da prática clínica distúrbios gastrointestinal. Sejam todos muito bem-vindos. Lorena, Anne, Michelane Kelly, maravilhosa paciente que eu amo de paixão. Seja bem-vinda, minha querida. Jefferson Bittencourt já tá aqui comigo. A Carol, a Jaque, sejam todos muito bem-vindos. Saibam, a Cris, essa aula de hoje, essa live de hoje é especialmente para você, tá, querida? Oi, Lu, beijo pra tu, querida. Saudade, meu amor. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Vamos lá, vamos conversar. Oi, Milena. Vamos embora, meu povo. Seguinte, pessoal. Nós estamos iniciando o intensivão da prática clínica do mês de agosto. Esse mês é dedicado à saúde gastrointestinal, um assunto que eu amo de paixão. E vou trazer para vocês aqui uma das maiores referências em saúde gastrointestinal. O cara é muito fera no assunto, vocês vão ver o que eu tô falando, que eu tenho a honra de chamar de amigo, de colega de profissão, já deu aula na nossa pós-graduação e aceitou o nosso convite para estar aqui hoje conversando conosco sobre saúde gastrointestinal, o professor Jefferson Bittencourt, um grande nome da nutrição, uma pessoa que eu tenho um grande respeito e admiração. E o Jefferson, ele vai dar, na próxima semana, a aula para os membros do Nutri na Prática, tá? Só para quem tá chegando por agora. Nós temos, dentro da nossa escola, o Nutri Academy, nós temos o intensivão da prática clínica. Sami, o que é o intensivão da prática clínica? É um programa de aceleração da prática clínica que está dentro do Nutri Academy, é um produto extra, na verdade, que tem como principal objetivo trazer profissionais para falar conosco sobre a sua experiência clínica, sobre a sua prática. É muito bom quando nós temos contato com outros profissionais, que nós podemos ouvir a conduta desses profissionais, que eles podem nos ensinar mais sobre a sua prática clínica. Na verdade, o intensivão da prática clínica é uma forma de nós aprofundarmos o nosso conteúdo em assuntos específicos. Além disso, tem também como objetivo estimular o estudo de forma contínua. Ou seja, se durante esse mês de agosto eu me dedicar a estudar sobre os distúrbios gastrointestinal, então eu vou fazer uma imersão. Hoje tem uma live, semana que vem tem aula com o professor Jefferson Bittencourt. Na terceira semana do mês nós mandamos material de apoio para os nossos alunos, fonte de pesquisa, artigos para eles estudarem, mapa mental das aulas. E esse mês nós teremos resolução do caso clínico comigo. Normalmente eu trago convidados para fazer a resolução do caso clínico, mas esse mês é um assunto que eu me sinto extremamente confortável para ensinar para vocês. Então sejam muito bem-vindos. Já vou chamar o professor Jefferson para nós batermos um papo aqui. Essa live de hoje é bate-papo mesmo. É uma espécie de entrevista, tá? Com o nosso convidado. Como ele faria? É na prática com Jefferson Bittencourt. Como o profissional faria? O que ele faria diante dessa situação? O assunto, de uma forma mais aprofundada, será somente na próxima semana, que é em aula secreta para os nossos alunos do Nutri na Prática, tá? Aproveito a oportunidade para dar as boas-vindas aos novos membros Nutri Academy, aqueles alunos que estão chegando por agora, sejam muito bem-vindos à nossa escola, muito feliz de você conosco. Aqueles alunos que estão regressando, ou seja, que tentaram ficar livre de mim, mas não conseguiram, voltaram também novamente, sejam muito bem-vindos de volta. Somos, de fato, uma família, é um prazer enorme ter vocês conosco, tá? Vamos embora chamar o nosso convidado mais que especial, porque nós temos muito. Deixa eu ver se ele aceita meu convite. Estarei grudada aí em você, quero aprender muito com você. Olhe, gruda no Jefferson também, que esse homem é uma fera, viu? Que esse homem é uma fera, tem muito a nos ensinar. Seja muito bem-vindo, Jefferson. Muito obrigada por ter aceito o convite. É um prazer enorme
ter você aqui conosco, ter você na nossa casa. Eu costumo dizer que o Nutri Academy é uma família, tá? A nossa escola, de fato, você vai sentir isso na próxima semana quando você vir dar aula para eles. Aquele ambiente que nós nos sentimos muito à vontade, um ambiente extremamente acolhedor, os nossos alunos são maravilhosos. E eu tenho certeza que você tem muito a acrescentar. É uma honra para nós ter você aqui conosco. Obrigada por ter aceito o convite. E se apresente para nós, por favor. Vamos lá, boa noite, Sami. Boa Coisa noite. boa, pessoal. Muito bom participar dos projetos. Sempre feliz pelo convite, pelo reconhecimento de verdade e poder contribuir, né? Tem pessoal que eu sou acostumado a falar, mas tem 160 mil nutricionistas por aí, né? Então tem muita gente ainda que a gente acaba não tocando e sempre Exatamente. são oportunidades novas de tocar novas pessoas, principalmente sobre esse tema, né, Sam, que você mesmo pontuou. Saúde do trato gastrointestinal é um assunto que está muito em alta e Sim, é sim. simples ao mesmo tempo complexo, né? E então, assim, exige estudo, isso é um fato. Exatamente, Jefferson. Eu me aproximei do professor Jefferson quando ele veio a Recife dar aula para o primeiro Nutri Academy Experience. Foi incrível. E eu falei lá no evento que todos os convidados, todas as pessoas que estavam ali, foram pessoas que impactaram de alguma forma na minha formação. Aqueles profissionais que me ajudaram a chegar onde eu cheguei. Obviamente que eu não consegui convidar todos, né? Não consegui convidar todos os profissionais que me ajudaram porque foram inúmeros. E Jefferson foi uma dessas pessoas e eu fiz questão de ter Jefferson conosco. Uma das aulas, assim, mais elogiadas dentro do Nutri Academy Experience e quem sabe em breve não estaremos repetindo a dose pelas bandas aí de São Paulo. Quem sabe eu não chego em Gramado, adoro essa terra. Vamos lá. Jefferson, seguinte, hoje é um bate-papo, tá? O que nós teremos aqui é esse quadro se chama Na Prática com Jefferson Bittencourt. Então, vamos falar sobre prática clínica de uma forma simples, acessível, que os nossos alunos possam, de repente, amanhã já colocar isso em prática, tá? De nutricionista para nutricionista, batendo um papo e trazendo aqui alguns insights para a nossa prática clínica. Vamos lá. O que acontece? Hoje, eu vejo um movimento de nichos na nutrição, né? Um movimento de nichos. E para mim, tá tudo bem. Tem pessoas que se especializam em saúde da mulher, tem pessoas que se especializam em saúde do homem, tem pessoas que se especializam em nutrição esportiva, em saúde materna infantil. Tá tudo bem, porque você vai aprofundar o seu assunto, o seu conteúdo naquele assunto ali específico. No entanto, tem assuntos da nutrição que está intrínseco, está relacionado a todas as áreas. Vamos pensar em saúde da mulher. Não é porque eu, Samira, atendo só mulheres que eu vou estudar só sobre os problemas que as mulheres têm. Essa mulher tem um cérebro, essa mulher tem um intestino, essa mulher tem mitocôndrias, ela precisa gerar energia, na verdade. Por outro lado, eu vejo profissionais, por exemplo, da nutrição esportiva, pensando ali na performance, pensando em se dedicar ao endurance, ao crossfit, mas esse atleta, ele tem intestino, ele tem um cérebro, ele tem emoções. Então, tem assuntos que eles são específicos e tem assuntos que são assuntos de todas as áreas. Imagine eu atender, porque eu sou nutricionista esportiva, uma mulher que chegou para mim com candidíase. E eu digo para ela o seguinte: olha, minha querida, veja, eu vou enviar você para uma profissional que trabalha só com candidíase. Aí essa mesma pessoa está com depressão. Não, mas eu vou enviar você para uma pessoa que trabalha com depressão. Não dá, eu acho que você precisa entender de tudo. Você precisa entender sobre o ser humano, sobretudo. Você precisa entender sobre o ser humano, você precisa entender sobre fisiologia, você precisa entender sobre comportamentos, você precisa entender sobre tudo que a nutrição diz respeito à nossa saúde, na verdade. Agora, obviamente, que você vai se especializar e aprofundar um pouco mais nesse assunto. E nós, todos os nossos pacientes,
Eu imagino, né, que todos os nossos pacientes têm intestino. Eu imagino que todos os nossos pacientes têm estômago. Eu imagino que todos os nossos pacientes têm o sistema digestório que começa na boca e termina lá no ânus. Então, se todos os meus pacientes, independente do nicho que eu estou atuando, têm o sistema digestório, então eu preciso entender sobre o sistema digestório. E aí nós temos alguns distúrbios gastrointestinais. Os mais comuns que nós percebemos na nossa prática clínica: constipação, diarreia, muitas vezes síndrome do intestino irritável, a dispepsia funcional, a hipocloridria. Nós temos vários distúrbios relacionados ao sistema gastrointestinal. Não vamos conseguir aprofundar tudo hoje no assunto da live de hoje. Vamos pegar um pouco hoje sobre prática clínica. Semana que vem a gente aprofunda um pouco mais na nossa aula. E aí vem a resolução do nosso caso clínico. Então, Jefferson, na tua prática clínica, primeira pergunta que eu lanço aqui. Na tua prática clínica, quais são os principais distúrbios gastrointestinais que você encontra? Visto que você é uma referência nesse assunto, então acredito que você falar desse assunto acaba atraindo um público específico que te procura exatamente por esse objetivo. Quais são os principais, aqueles que vale a pena, assim, nós prestarmos um pouco mais atenção, estudarmos um pouco mais, aprofundar um pouco mais o conteúdo nesse assunto específico? Diz Ótimo. pra gente. Antes de responder, eu só complementar isso que você trouxe, Tá, porque realmente tem assuntos que são basais e banais, e a saúde digestiva é um deles. Então a gente fala sim, que na nutrição a gente tem que saber um pouco de muita coisa e sim escolher pontos para se aprofundar bastante. Só que a saúde digestiva é isso que a gente tem que ter uma boa noção, é obrigatório, não é sim, opcional. Esse é o sim. grande ponto, esse é o grande ponto. Ah, eu posso escolher não me aprofundar em saúde da mulher. Tudo Ok, bem? posso. Para trato gastrointestinal, se você escolher não saber o básico bem feito, não saber o mínimo necessário e não manter essa atualização e tudo mais, você está escolhendo não dar um suporte mínimo necessário para o seu paciente. Então, esse é o ponto. Então, é muito bom você ter tocado nisso, porque vejo muita gente nichando e como se falou nisso, mas ao mesmo tempo, o conhecimento mínimo necessário todo mundo tinha que ter, que inclusive mais nutricionistas, tendo esse conhecimento o mínimo necessário que consideram, necessitaríamos menos de profissionais ultra especialistas, assim como eu. Porque, assim, sabe, eu pego hoje cada caso de constipação simples que eu não precisaria pegar, que qualquer nutricionista deveria saber resolver, O mas mínimo, sim. exato. Então, acho que é bom ter isso em mente. Eu acabo pegando muito o pepino simples por talvez essa falta de cuidado, de apreço pelos profissionais no estudo, né, desse tema. E aí, sim, vindo para sua pergunta. Uhum. Os distúrbios mais comuns, né, que eu vejo que no consultório a gente acaba pegando, e eu mesmo acabo pegando muito, dos que a gente acaba mais vendo na literatura. Isso é um fato. Sim. Constipação, pelo que você trouxe, né? Então, é um fato, o brasileiro, principalmente as mulheres, né, tem um quadro de constipação e que é extremamente multifatorial, etc., bem robusto. Então, sem dúvida, e é um quadro que afeta muito a qualidade de vida, isso é um fato, né? Então, eu já fui um constipado crônico, eu sei bem como é isso. Pois é, então assim, tá louco. Só quem sofreu com constipação sabe que é sofrer com constipação. Sim. Refluxo, sem dúvida, é outro que muita Sim. gente acaba lidando e empurrando com a barriga e remediando. Voltei, voltei, voltei. Voltou. Fiquei na dúvida se era minha ou à toa, porque eu passei o dia hoje inteiro com internet ruim. Ah, não, não. Foi só a notificação aqui. Ah, Então, assim, tá. refluxo, muita gente não, não chega no consultório por conta dele, mas chega tendo. E aí a gente acaba tendo que resolver. Então, ela não costuma ser a queixa principal, tu deve perceber isso também. Mas Uhum. Uhum. chegando, a gente pega os pacientes que tem refluxo e com alguma frequência importante, né? Normalmente associado à dispepsia, né? Que ao pé da letra, Uhum. para quem não está familiarizado com os termos mais técnicos, é má digestão.
É bem Sim. simples. Sintomas de má digestão e sintomas Isso. associados. A dispepsia é aquela sensação exatamente de estufamento, de empachamento, ao comer, tem aquela sensação de má digestão. E Exato. sim, é muito comum nós percebermos, eu acho que constipação, se nós pudéssemos assim elencar, vamos colocar o top 1 da categoria. Top 1 da categoria eu acho que seria constipação. E é multifatorial a constipação, né? Deve ser levado em consideração vários fatores. Às vezes, até o uso mesmo de opioides, que é muito comum, de repente, ser utilizado hoje. Pode acontecer em alguns casos de trazer a constipação, às vezes até mesmo uma suplementação à base de carbonato de cálcio, às vezes uma suplementação com sulfato ferroso pode trazer essa constipação. Pode ser por falta de fibras, pode ser por falta de água, pode ser por uma síndrome do intestino irritável no padrão constipação, pode ser por uma hipersensibilidade alimentar. E aí a constipação, ela é muito comum, mas ela é multifatorial, são vários fatores que estão envolvidos. Então, quando você se limita a um único fator só, que é aumentar fibras e aumentar a água, aí às vezes você coloca mais fibras, você coloca mais água e o paciente ele não vai responder, na verdade, porque tem que avaliar a causa do problema, de onde é que está vindo essa constipação. Pensando nela, vamos aprofundar um pouco mais o nosso assunto aqui em constipação. Jefferson, a minha vida inteira, tá? Inteira, eu tive constipação. A vida inteira. Eu não lembro, assim, a época de praia, de férias. Eu sou de Pernambuco, né? Então, férias aqui, praia, a gente vai ali, ó. Vou ali na esquina e volto já. Tipo, férias na praia. Eu lembro que, assim, o tempo que eu passava na praia, os 30 dias de janeiro, que era férias escolar, era um sacrifício para eu ir ao banheiro, porque eu estava fora de casa e tudo mais. E aí, todos os meus primos, minha mãe fazia vitamina com mamão, com ameixa, com aveia, com laranja. Nossa, era uma gororoba. Eu detestava tomar aquilo. E não funcionava. Então, eu colocava fibras e não funcionava. E eu ouvi dos médicos a vida inteira. Chupe laranja, coma mamão. Você tem que comer ameixa, você tem que tomar mais água. E eu fazia tudo isso. Eu lembro de todas as medicações que eu tomei, de todas as fibras, aqueles farelos horríveis a minha vida inteira. E não funcionava. Não funcionava. E acontece, assim, que eu tive uma péssima assistência a vida inteira em relação a essa constipação. Porque eu ia para os médicos e os médicos mandavam comer fibra, tomar água, eu comia fibra, tomava água e não funcionava. E então, eu começo depois de nutricionista já, tá? Depois de formada, que veio o boom da modulação intestinal, que veio, né, toda aquela novidade do probiótico, que a gente colocava probiótico para queda de cabelo, para dor de dente, para dor de ouvido, para crescer a barba, para ficar grande, para ficar pequeno, para ficar forte. Era probiótico para tudo. Tinha probiótico para tudo. Piscou o olho, tinha. Se tivesse a doença de piscar o olho, tinha probiótico para a doença do olho. Sim. Então, e entrava ali com probióticos e não funcionava. Então, eu começo a investigar um pouco mais, né? Aprofundar um pouco mais. E aí vem o diagnóstico de síndrome do intestino irritável no padrão constipação. Porque quando se pensa em síndrome do intestino irritável, a primeira imagem que vem à nossa cabeça é um paciente com diarreia constante, né? Muitas vezes, paciente com diarreia constante. Mas pode acontecer a diarreia, pode acontecer o padrão misto, pode acontecer os dois, ou não tipado, ou padrão constipação. E no meu caso, padrão constipação. E ali fiz o protocolo Low FODMAPs durante um período, fui diminuindo vários outros fatores que são importantes nós levarmos em consideração, como modulação de estresse, sono, aí vem ingestão de água, vem ingestão de fibras. E eu descobri que o grande problema meu era a leite derivados. Leite derivados. Sim. E eu tinha fezes cápricas, tipo 1, da escala de Bristol. E quando eu consumia, aqui nós temos muita cultura do queijo coalho. E aquele queijo coalho todo furadinho, muitas vezes cheio de coliformes fecais, né? Que depois eu entendi que tinha relação. E quando eu retiro o queijo coalho, quando eu vou retirando mais os lácteos da minha dieta, eu percebo uma melhora muito significativa. Em alguns casos, não sei se você concorda comigo, se faz sentido ou não, mas pode ter relação com a beta-caseomorfina 7, essa constipação, né?
Para mim, funcionou muito. E, obviamente, que eu fico hoje cuidando de todos os outros aspectos. Aí sim, quando eu olhei para essa questão da síndrome do intestino irritável, foi quando as fibras vieram fazer efeito, foi quando a água veio fazer efeito, né? Uhum. Aí, pensando, Jefferson, na constipação, qual seria hoje o nosso olhar, a sensibilidade que nós precisaríamos ter para um paciente que chegou no consultório constipado? Por onde começar? Já ir logo pensando no síndrome do intestino irritável, já ir logo pensando em suplementos que podem estar provocando. Qual o olhar que nós precisamos ter para um paciente constipado? Me conta. Sami, ótimo. Eu ia te perguntar, se você não falasse, como é que você resolveu a tua, mas que bom que você já falou. Legal. É, Sami, eu acho que esse olhar não vale só para constipação, mas vale para qualquer quadro, nem só nutricional, mas de saúde que o paciente venha a ter. Sim, É obrigação do profissional que estuda, que se baseia em ciência, sim. do bom profissional, que é se tornar mais expert, ter esse know-how de saber que existem inúmeras causas, porque são raras as situações que são unicausais, né? Então, a grande Uhum, maioria é fatorial. E a gente saber estatisticamente, e aí ter uma noção disso, de quais desses fatores são os mais prováveis de estar causando aquilo ali e quais são os menos prováveis. Estatística de 100% das pessoas constipadas, 80%, 70% melhora com fibra, água e exercício físico, especialmente o aeróbico. Pronto. Então, beleza. Então, a estatística traz que 70% resolve assim. Aí depois vem, beleza, pode ser alergia alimentar, pode ser o intestino irritável, pode ser medicamento, pode ser. Aí vem os adendos, pode ser disrupção do sono. Até o ciclo circadiano bagunçado é capaz de afetar a microbiota e algumas pessoas desencadear constipação. uhum. Trago tudo isso para entender o seguinte: a gente, primeiro, tem que saber de tudo isso para, na anamnese do paciente, já identificar quais desses fatores ele já faz, eu vou descartar, e quais não. Então, se ele já faz aeróbico, se ele já come fibra, legal, a fibra, porque entra N coisas, entra quantidade, tipo, variedade, entram várias nuances aqui no meio. Mas se ele já tem um padrão ali legal, e ele dorme mal, e ele tem um eosinófilo naquele exame ali, 104, 5, aquele eosinófilo suspeito, digamos assim, e outras Uhum, manifestações extraintestinais. Então, ele tem lá uma rinite, uma sinusite frequente, ele tem uma dermatite frequente, etc. São outros sinais que vão nos ajudando a entender que o caso dele pode ser não ser tão simples e exigir um manejo extra. Então, assim, saber isso e começar da estratégia mais simples, indo para mais complexa. Então, via de regra, eu no consultório odeio e não costumo e não gosto e não faz sentido começar pelo mais radical, tendo em vista que tem muita coisa antes que pode ser feita mais simples, mais básica. Só que aí que é o cuidado nosso de nutricionista, porque as pessoas querem resultado rápido. E se ela não tiver consciência do processo e de tudo isso que a gente está conversando, ela vai no nutricionista, ele vai, não, vamos fazer o básico aqui primeiro. Depois de 2 semanas, ela vai falar assim, não deu certo, o nutricionista é ruim, eu vou mudar de profissional. Esse é o problema do paciente inconsciente, mal conscientizado, porque a gente não explicou para ele. Então aí é dever nosso, Sami. Fulano, no teu caso, tem 10 fatores que eu sei que podem causar constipação. No teu caso, 5 eu vejo como potencial. A gente vai, nesse primeiro momento, a focar nesses 3. E se não der certo, em questão de 3, 4 semanas, o bolo no intestino é isso, que responde rápido, né? Sim, Relativamente. sim, Se não der sim. certo, a gente já tem o plano B, a gente tem o plano C, a gente tem o plano D. Tudo bem? Tudo bem. E aí a gente começa a conduta. Então eu ajo muito dessa forma, não só para constipação, para N questões, né? A gente Sim. investiga tudo e começa do mais básico, do mais simples, que muitas vezes já resolve, e se não resolve, aí sim, a gente vai aprofundando. Isso vale para conduta médica, vale para muita coisa na área da saúde, só que as pessoas não têm consciência porque os profissionais, é nosso dever explicar e conscientizar o paciente desse processo, né? Tem uma frase que diz assim, eu concordo com ela em partes e em algumas situações, tá? Mas para isso eu acho que ela faz muito sentido. Você é responsável pelo que você fala e pelo que o outro entende. No sentido de ela não vai servir para tudo, tá?
ela não vai servir para tudo, mas no sentido da prática clínica nutricional, você é responsável pelo que o seu paciente entende. Então, vamos pensar o seguinte, muito bem colocada essa tua fala, Jefferson. Eu acredito fortemente nisso. De que, assim, primeiro, eu gosto de fazer muitas analogias, comparações, seja em consultório, seja nas minhas aulas, né? E eu brinco com os meus pacientes dizendo assim, ó, você é uma máquina, mas você não veio com o manual de instruções. Então, como você não veio com o manual de instruções, eu vou precisar seguir aqui uma linha de raciocínio que na qual eu acredito hoje que você se encaixa. Caso não seja responsivo a essa estratégia que eu estou utilizando com você agora, então nós vamos pensar no plano B, nós vamos para um segundo plano, um terceiro plano, até que nós possamos chegar exatamente à solução para o teu problema. Sim. Tem que ter solução, existe a solução. Talvez eu não consiga acertar de primeira. Isso é muito bom porque você faz um alinhamento de expectativas com o seu cliente, na verdade. E é muitas vezes melhor a situação de você surpreender o seu cliente do que você decepcionar o seu cliente. De você dizer o seguinte, não, isso tem relação com a caseína, você vai, porque eu vi uma nutricionista na internet falando que ela retirou a caseína da dieta. Não, não que eu retirei, mas eu diminuí consideravelmente, o meu problema era danado queixo coalho. Aí, não que seja para todo mundo, mas para alguma pessoa pode acontecer. Então, de repente, você cria essa expectativa no seu cliente e você frustra o seu cliente. E aí foi como o Jefferson falou. Nutrição não é uma consulta. A gente não consegue resolver a vida do paciente em uma única consulta. Nutrição é um processo, porque ele não está só constipado. Ele está constipado, mas ele também está estressado, ele também está ansioso. Porque eu não sei se acontece contigo, Jefferson, mas comigo acontece demais no consultório. Quando chega um paciente mal-humorado, de cara eu já digo logo, deve estar constipado. Deve estar constipado. Enfesado, famoso enfesado. Enfesado. Exatamente isso. Eu tive uma situação no consultório uma vez que um paciente chegou. Eu sempre sou muito solista com os meus pacientes, vou receber meu paciente na recepção. E a paciente chegou e muito mal-humorada. Eu disse, meu Deus, não é normal assim, a pessoa tá tão mal-humorada desse jeito. E eu dentro de mim, né, pensando, ela deve estar enfesada. Ela deve estar enfesada, porque não é possível. Quando eu pergunto sobre a saúde intestinal, nossa, são 15 dias sem ir ao banheiro. Aí eu pensei, yes, sabia que era exatamente isso. Então, alinhar a expectativa com o cliente, porque você vai aos poucos modulando toda a sua saúde intestinal, os seus hábitos alimentares, e você vai tentando identificar qual é a causa do problema. Um dos profissionais que me acompanhou, ele me orientou a tomar Almeida Prado 46 o resto da minha vida. Porque ele fez uma colonoscopia e estava normal. E estava normal. E é óbvio que vai estar normal. Sim. Então, o que eu faço? Você toma Almeida Prado. Tá, mas e não vai irritar a mucosa? Não, mas não é melhor do que ficar constipada? Então, uso de laxante. Qual é o grande problema do uso de laxante crônico nestes pacientes? Nossa, Sami, laxante crônico, principalmente esse perfil de laxante, laxante irritativo de mucosa, né, que é o Almeida, tá louco. Primeiro é o transtorno, né? Só quem já tomou um laxante sabe o transtorno que é, né? A vontade emergencial, dor, cólica, enfim, o transtorno efetivo. Segundo, e a gente tem consequências, principalmente a médio e longo prazo, que são bem complexas. A longo prazo, as piores que as pessoas podem imaginar. Eu acho que as pessoas não têm consciência disso. Como a gente está falando de uma irritação de mucosa e de uma vontade expulsiva, emergencial de ir ao banheiro, isso normalmente gera dano ao epitélio. Então, porque é uma vontade muito intensa, é algo muito anormal, né? Essa vontade emergencial e intensa, ela normalmente pode gerar a longo prazo descamação do tecido, dano principalmente na parte neurológica que envolve os intestinos e fazer com que a médio e longo prazo a pessoa perca o efeito, ele para de funcionar, só que não para de funcionar só por tem que trocar o remédio, trocar o princípio ativo, etc. Para de funcionar muitas vezes porque há um dano na inervação que geraria a resposta de contração da musculatura, dos intestinos, especialmente intestino grosso ali no final, para ter a evacuação. No fim das contas,
o intestino para de funcionar de vez. E aí até falo com o paciente que eu já peguei paciente assim, com eles chamam de estase intestinal. Galera, o paciente é como se fosse uma insuficiência renal, que o paciente tem que fazer diálise 3 vezes por semana. O paciente nesse quadro tem que fazer lavagem intestinal 3 vezes por semana, porque o intestino para de funcionar. É um cúmulo do absurdo. Eu peguei paciente assim, é, e é assim, é triste. É triste ver ter que chegar nesse ponto, né? E são pacientes, Sam, que assim, dependendo do caso, não tentou nem metade das coisas que poderiam ser feitas para tratar uma constipação tecnicamente simples. Mas é isso, caiu na mão de profissionais, infelizmente. Eu vou usar a palavra incompetente, não pejorativamente, mas sendo realista. Despreparado. É, Despreparado, né? é, Com falta de preparo, exato. exatamente isso. E às vezes ignorantes mesmo, ignorantes no sentido do não conhecer e do julgar, né? Do julgar que assim, que aquilo é uma verdade absoluta, que não tem outra saída e que é aquilo mesmo, do tipo assim, eu olhei aqui o exame, tá tudo ok, então tá tudo normal, tome seu Almeida Prado, não tem nenhum problema. Eu atendi uma paciente que ela tomava 10 Almeida Prado por dia. 10 comprimidos de Almeida Prado por dia. E ela tinha uma resistência enorme. Ela me procurou justamente para melhorar essa constipação crônica. E ela tinha uma resistência enorme a retirar o Almeida Prado. Sim. E isso, você também tem que ter essa sensibilidade em relação ao paciente, porque tem um efeito psicológico envolvido, na verdade. Então, essa paciente eu fui pedindo meio que um voto de confiança, sabe? De diminuir de 10 para 5, de 5 para 2, de 2 para 1, até que esses dias eu tive a notícia que ela conseguiu tirar 100%. Então, para mim, assim, bingo, muito bom mesmo. E existe uma classificação, né, para considerar o intestino saudável ou não. Eu me corrija se estiver errada, por favor, o seu é mestre no assunto, mas de acordo com os critérios de Roma 4, né, o que seria considerado um intestino saudável? Quando nós temos ali evacuações da fezes do tipo 3 ou 4 da escala de Bristol, né? Com sensação de esvaziamento completo, sem bloqueio anorretal, sem dor ao evacuar, e que pelo menos ali 3 a 4 vezes na semana seria o mais indicado. Do ponto de vista fisiológico, o ideal seria, pelo que li, pelo que estudei, como eu peço que você faça essas considerações, por favor. Estamos aqui para aprender, eu estou aqui para aprender também, essa troca para mim é incrível. Do ponto de vista fisiológico, né, eu até brinco que as nossas fezes, elas são expelidas da seguinte forma: eu me alimentei, formei o bolo fecal, na próxima refeição, vou preparando esse bolo fecal, aí vem aquela história do sai da frente que atrás vem gente, ou seja, sai isso aqui, sai da minha frente, me dá espaço, que lá vem o outro bolo fecal em seguida. Mas, pela quantidade de fibras que hoje nós estamos consumindo, pela sociedade moderna, pelo nível de estresse, pela privação de sono. Então, houve hoje uma classificação diferente para aquele que você antes era normal, seria ir ao banheiro 3 vezes ao dia. Hoje já tem uma classificação mais atual, que seria esses critérios de Roma 4. Então, às vezes, o paciente ele tem essa necessidade de evacuar todos os dias, ele acha que o intestino tem que funcionar, tem que ir ao banheiro todo dia, tem que evacuar todo dia. No caso dessa paciente em especial, eu disse para ela o seguinte, ó, se você consegue ir 3 vezes por semana ao banheiro, sem o Almeida Prado, fezes do tipo 3 ou do tipo 4 da escala Bristol, com sensação de esvaziamento completo, minha filha, isso aqui é pra gente soltar fogos de felicidade, porque bingo, vencemos na vida, né? É por aí. Alguma consideração, professor? Fica à vontade em relação a essa classificação. Maravilha. Acho que o primeiro ponto é saber que tem coisa que não é um problema real. E esse é o que você trouxe. Tem gente que chega indo com todas as características boas, mas só porque vai dia sim, dia não, que entra nisso de 3, 4 vezes por semana, acha que aquilo é um problema, de verdade. E aí se cria toda uma investigação, todo um tratamento, uma coisa, para algo que na realidade não é um problema de fato. Então, aí eu uso um paralelo, sabe, muito em relação, por exemplo, a cabelo fino e unha fraca. Então, assim, galera, tem questões que são genéticas. Poxa, a vida inteira o cabelo é fino, a unha é fina a vida inteira.
já tentou suplementar tudo e nunca melhorou, já fez, nunca mudou, é sempre assim. Genética, é fino e é isso e tá tudo certo. Então, nesse caso, você pontuou muito bem. As pessoas têm uma certa necessidade, principalmente as que são mais afetadas pela constipação, que é o público feminino, acho que é mais incomodada com isso de um modo geral, né? De ter que ir todo dia. Mas aí você pontuou muito bem, está certíssimo, tá, Sam? Então, assim, o Passei chá de Roma 4 no tá teste, então. certíssimo. Passei no teste, pronto. E por que eu comecei a estudar sobre intestino? Claro que eu não me aprofundei no assunto como você é uma grande referência para todos nós, mas eu comecei a estudar sobre intestino justamente pela minha necessidade específica. Tipo Sim. assim, não é normal você estar constipada, não é normal você não tem nada, você tá normal. Normal? Como assim normal? Ir ao banheiro uma ou duas vezes na semana é normal? Não, não é. De Uhum. forma alguma. E aí fui acometida por laxantes boa parte da minha vida, mas graças a Deus fiquei livre disso. E pensando, Jefferson, na saúde gastrointestinal, ainda falando sobre constipação, acho que vale a pena nós fazermos aqui uma observação em relação ao sistema nervoso central, a relação que existe entre o sistema nervoso central e o sistema nervoso entérico, né? Aquela famosa dor de barriga de dia de prova. Por que meu intestino não está funcionando? Como é que ele sabe que hoje é prova? Ou do tipo, viajei, passei dias fora de casa, quando eu estou chegando próximo de casa, o intestino já quer trabalhar. Por que você não trabalhou lá quando você estava comigo viajando, agora você quer trabalhar agora chegando em casa? Espera só um pouquinho. Então, fala pra gente assim, um pouco dessa relação que existe. Porque os casos que nós vemos hoje de depressão, de ansiedade, até mesmo do comer mais transtornado, o que, qual a relação que existe entre cérebro e intestino pensando nesses aspectos? Para onde olhar, por onde começar, o que fazer? Traz algumas observações para nós. Ótimo, Sam. E esse é o famoso que a gente fala hoje, o eixo intestino-cérebro, né? Sim. E, e é interessante, Sam, eu quase que eu fiz biologia na faculdade. Então, assim, eu gosto muito de entender um pouquinho da raiz das coisas, principalmente da biologia. E olha, Uhum. animais mais primitivos, eu acredito na teoria da evolução, ele Sim. tem sistema nervoso entérico antes, e na escala da evolução, ele vem antes do sistema nervoso central. Então, olha só, na verdade, parece que o sistema nervoso ligado ao intestino, evolutivamente, ele surgiu primeiro e depois que vieram especializações, evolução e veio o sistema nervoso central. Então, ele seria, em ordem de criação, o primeiro, na verdade. Porque muita gente fala que é o segundo cérebro, né? Mas, não perdendo foco, a gente tem algumas ligações, a gente pode destacar duas principais aqui que ligam os dois. E primeiro entender que é uma via de mão dupla. Sim. Então, tanto o cérebro mandando recado para o intestino constantemente, como os intestinos, né, delgado e grosso, enfim, Sim. mandando recado para o cérebro, seja pelo sangue, e aí via vasos seno circulatório, então incretinas, então do intestino para o cérebro. As incretinas, hormônios produzidos no intestino, neurotransmissores que não, na grande maioria, vão atravessar e vão Barreira entrar no cérebro, mas macroencefálica. vão ter ação por outras vias. E mesmo citocinas pró-inflamatórias, outras substâncias diversas que vêm do intestino e vão agir no cérebro, gerando saciedade, mexendo no humor, atrapalhando ou favorecendo a qualidade do sono, por exemplo. Cafeína é o exemplo mais óbvio disso, né? Da mesma forma que do cérebro a gente tem essa resposta também, principalmente via neurotransmissores, lógico, então ativação do sistema nervoso, de contração e tudo mais. O estresse que você pontuou, então, níveis de cortisol aumentado, adrenalina, tudo isso estimula muitas vezes o esvaziamento dos intestinos, da mesma forma que prejudica o processo digestivo. Então, acaba podendo ser uma causa, por exemplo, da dispepsia funcional e tudo mais. Então, os dois se conversam de uma forma íntima, muito grande, tanto por via sistema circulatório, como por uma via expressa direta, que é o nervo vago, que é, então, via sistema nervoso diretamente. A gente tem 80% do nervo vago com fibras aferentes, que é o cérebro aferindo, identificando o que está acontecendo no intestino, e aí tendo resposta baseada nisso. Então,
intestino tá mal, coisa mais básica também que as pessoas percebem. Um desconforto intestinal afetar nosso estado de humor, não só o enfesado, assim, mas assim, se eu tô com dor de barriga, O eu fico. inflamado, o que está com um aumento da permeabilidade intestinal. Exato. É falta de concentração, é prejuízo na memória, é o sono inquieto, é o sono leve, são N repercussões que a gente vê acontecendo diretamente, né? E 20% dessas fibras são aferentes, são eferentes, então elas mandam um recado do cérebro para o intestino direto. E aí que vem muito isso do estou ansioso, daquela soltada no intestino, né? Ou mesmo do frio da barriga, do clássico, né? Tô ali para subir num palco, assim, aí vem aquele frio. Isso vem muito de também sistema circulatório, estresse e ansiedade afetando ali o funcionamento. Então, assim, existe muito essa ligação, as pessoas dão pouca importância, vai desde a questão aguda, como a questão crônica, e na grande maioria das vezes, Sami, a gente tem que tratar os dois ao mesmo tempo. Sim, Então, isso é um ponto. Intestino irritável, então, nem se fale. sim, Tratar a cabeça, a sim. ansiedade, o estresse e ajudar nas questões da vida. E aí entra, eu diria, o psicólogo como primeiro profissional nessa ajuda, e depois, sim, se necessário, psiquiatra e tudo mais. E a gente da nutrição, primeiro, não atrapalhar, porque parece básico, mas o que tem de nutricionista por aí, passando dieta restritiva, passando loucurada, e isso estressa mais a pessoa do que ajuda, E o infelizmente, é a vida. cortisol no topo, o cortisol aqui, né? Sim, e a Exatamente. pessoa, não sei e tal, a gente tem que ser um agente muito mais de paz do que de estresse, né? Esse é um ponto. Então, Exatamente. psicólogo, psiquiatra ajudar na cabeça, simultaneamente com que a gente cuida desse intestino e dos hábitos de vida, ter essa visão mais ampla. Normalmente é o conjunto que a gente tem que tratar para um intestino irritável, para uma constipação mais complexa, para uma doença inflamatória intestinal, enfim, para esses transtornos. Quando a pessoa apresenta depressão, ansiedade, não sei o quê, e o intestino, a gente normalmente tem que ajudar os dois ao mesmo tempo para ter uma resolução efetiva e realmente que resolva o paciente, né? Sim, perfeita, perfeita colocação. Jefferson, assim, nós estamos muito alinhados, né? Nós temos essa prática mais funcional de olhar para o paciente, de entender que o foco não é a doença, o foco é o paciente, entender todo o contexto e, assim, é por isso que eu tenho uma grande admiração por você, porque eu sei as suas raízes em relação a esse olhar mais clínico que a nutrição funcional ela nos traz, né? É sensacional quando nós conseguimos. O paciente chegou em consultório com um objetivo. Vamos trazer aqui um objetivo clássico: emagrecimento. Né? É difícil um nutricionista que não receba alguém com o objetivo de emagrecer. Aí você olha lá, questionário de rastreamento metabólicos, você vai avaliar sinais e sintomas, você vê que o paciente ele está policomplicado, ou seja, vários sinais e sintomas. Fez ali, sei lá, 70, 80, 90, 100, 200 pontos lá no questionário. 200 não, Maria também, demais. Mais de 100 pontos lá no questionário de rastreamento metabólico. Você vê que o paciente ele está policomplicado. E aí você começa a melhorar os hábitos alimentares, a qualidade da dieta, uma dieta de característica mais qualitativa, você melhora isso. Aí você percebe que era um paciente extremamente ansioso, era um paciente que dormia mal, era um paciente que estava com sintomas de depressão, era um paciente que estava cansado, sem energia. Aí você olhou para a sua saúde intestinal, você olhou para a qualidade da dieta, você olhou para o todo do seu paciente. O paciente volta para você no retorno, no próximo encontro, com o intestino melhor, mais animado, com mais energia. Na verdade, e pensando na saúde gastrointestinal, voltando para o início da nossa live, para a gente finalizar esse assunto, já pensar em outro, olhar para o intestino, eu entendo que todos os sistemas, eu falo sempre isso, de que assim, no nosso corpo nada acontece de forma isolada, tudo acontece de forma interligada. Eu não tenho um cérebro que está sozinho aqui, sabe? E um intestino que está sozinho lá embaixo e um coração que está sozinho ali. Eu tenho tudo conectado, né? Sistema nervoso central, sistema nervoso periférico, nós temos o grande relógio, o relógio mestre e os relógios periféricos, pensando na crononutrição, pensando na cronobiologia, melhor falando. E tá tudo orquestrando, tudo funcionando em perfeita sintonia.
Porém, todos os órgãos, eles são importantes, obviamente, né? Todos são importantes e nós precisamos ter esse olhar para todos os nossos órgãos, entendendo que tudo acontece de forma interligada. Mas o intestino, eu acho que o nutricionista ele precisa ser tendencioso. Ele precisa ter um olhar muito mais carinhoso para o intestino. Porque é ali que nós iremos absorver os nutrientes. É ali que vai ser a central de distribuição. Pensa comigo, eu tenho um intestino todo complicado. Eu tenho uma má capacidade absortiva, uma constipação crônica, uma diarreia crônica, uma síndrome do intestino irritável, uma dispepsia, uma hipocloridria. Eu não vou conseguir absorver esses nutrientes de forma adequada. Aí vamos pensar, ferro, cabelo, folículo piloso, ferro. Eu preciso de ferro. De onde vem esse ferro? Do além, da fotossíntese? Não, a gente ainda não consegue fazer fotossíntese, né? Esses dias eu até fiz uma postagem de que, meu Deus, tudo é proibido. Aí eu até coloco assim na postagem, vento pode? Não, vento não, porque vento tá, o ar tá poluído, então não pode nada. E fotossíntese dá câncer de pele também não dá pra gente fazer, ou seja, tá todo mundo frito. Então, olhar para a nossa saúde intestinal, olhar para o nosso estômago, para os nossos intestinos, olhar para a digestão, olhar para a mastigação, o básico. Sabe aquela frase que diz assim, obviedades precisam ser ditas? É óbvio para você, mas às vezes não é óbvio para o seu paciente. Respirar, respirar. Antes das refeições, ativa nervo vago, melhorando a digestão, aumentando a produção de enzimas digestivas. Exemplo disso é quando nós estamos estressados com um problema, você tenta engolir, mas parece que a comida não desce, ela fica aqui, ó, Sim. travado. Você engole um sapo, né, às vezes, aí a comida, ela não desce. Então, respira. Ensina o teu paciente a mastigar. E de uma forma didática, eu tento trazer de uma forma muito simples isso, tanto para os meus alunos quanto para os meus pacientes, de que, assim, o órgão de cima, ele tem que fazer a parte dele. Porque se ele não faz a parte dele, coitado do órgão de baixo, vai ter que trabalhar por dois. Então, vamos lá, mastigar. Por que os dentes estão na nossa boca? É tão óbvio pra gente. A gente esquece de dizer isso aos nossos pacientes. Levar o alimento até a boca, soltar o garfo, respirar antes de comer, mastigar os alimentos. E não precisa ficar contando, ensinar o paciente a contar 20 de um lado, 20 do outro, que ninguém tem paciência para isso, não. Mas pelo menos mostrar ao paciente que os dentes estão ali para mastigar, né? O básico bem feito. Então, o intestino, o estômago legal, os intestinos, vai absorver melhor esses nutrientes e eles, a nossa corrente sanguínea, o nutriente lá na nossa corrente sanguínea, vai levar lá para as nossas células aquilo que as nossas células necessitam. O teu paciente precisa saber disso. O teu paciente precisa ouvir de você essa informação de uma forma simples, que ele entenda que ele tem que comer para cuidar do intestino, dos intestinos, para melhorar a constipação, para melhorar a capacidade absortiva, para aquele cabelo que está caindo não cair mais, para aquela mitocôndria receber lá as vitaminas do complexo B que são necessárias para a produção de energia, para aquela vitamina B6 ser levada lá para produzir a serotonina. Não é verdade? Então, é entender que o nosso intestino ele é a central de distribuição. É por ali que vai começar todo o processo de nutrição, pelo menos de uma forma bem simplória. É isso que a gente consegue trazer para os nossos pacientes. Quer fazer alguma consideração ou já vamos para o estômago? Sami, eu acho que o. Que a gente fala de intestino, a gente se empolga. Sim, sim. Não, é só destacar isso que você pontuou, de que o básico tem que ser falado, óbvio, e não só falado, mas praticado. Sim. Porque, assim, ser bem realista, eu dou aula para muito nutricionista, dou aula na sua pós, e 80% dos nutris não mastigam direito. Dos nutris. Aí quer que o paciente. Então, assim, saber não adianta, porque às vezes não sabe a importância daquilo e não, ou não dá a devida importância, não coloca em prática. Então, assim, apontar pra gente primeiro, lembra que quando a gente aponta pro outro, 3 vezes aponta pra gente, Sim. então todo mundo criar vergonha na cara e se cuidar, para ver as mudanças que isso gera, para talvez ter consciência e colocar mais ênfase nisso ao orientar o paciente. Eu vi gente comentando aqui, um monte de paciente com azia, refluxo, não sei o que, melhora só de mastigar melhor, é o que você falou. Então, Exatamente. muito bom você ter destacado e a gente ter isso em mente. Então, que a gente deve dar a devida importância, o paciente só vai executar se você explicar e conscientizar, inclusive focado na dor dele. Estava atendendo um paciente agora antes da gente entrar.
uma paciente que quer emagrecer, e quer melhorar gases, e quer melhorar não sei o que, não sei o que, e não mastigava. O foco que eu dei para ela da mastigação é para ajudar a emagrecer. Mas mastigar ajuda a emagrecer, ajuda, óbvio, porque aumenta a saciação. E mastigar ajuda nos gases, óbvio, porque comida mal digerida e mal absorvida vai ser fermentada. Então, é fazer essa ligação e deixar isso claro para o paciente é dever nosso. Justamente mastigar essa informação e passar para esse paciente digerida, para ele conseguir digerir e absorver, né? Perfeito. E sobre o que você falou de nós praticarmos, Jefferson, você quando pratica aquilo que você explica, você fala com muito mais propriedade, entende? Por exemplo, eu tenho síndrome do intestino irritável padrão constipação, hoje controlada. Então, quando eu atendo um paciente com síndrome do intestino irritável padrão constipação, nossa, eu me empolgo. Sim. Dou logo um nó no cabelo e diz, senta que lá vem conversa. Vamos conversar. Então, você fala disso com muito mais propriedade. É muito bom você vivenciar algo, você conseguir trazer através da nutrição, porque nós acreditamos na nossa profissão. E se nós não acreditarmos, quem vai acreditar? Não é verdade? Se nós não acreditarmos, quem vai acreditar? Então, nós acreditamos na nutrição. Nós defendemos a nossa profissão e, de fato, ela é uma profissão transformadora. E é muito bom, isso para mim não tem preço de verdade, você ver a vida do seu paciente sendo transformado através de simples hábitos que você o orientou e que trouxe resultados bem interessantes. Eu confesso que eu estou, assim, estarrecida com o tempo da nossa live. Porque para mim não fazia nem 20 minutos que a gente estava conversando. Só faltam 10 minutinhos aqui para finalizar a nossa live e ela vai ficar com gostinho de quero mais. Semana que vem, Jefferson está dando aula para os nossos alunos. Agradeço mais uma vez pela oportunidade. Só para a gente não sair sem trazer essa informação para os nossos alunos, pensando nos distúrbios gastrointestinais, que são inúmeros. E acho que a gente passaria a semana inteira aqui fazendo live falando sobre cada um deles. Mas uma pergunta que não quer calar, que também eu vejo comumente em consultório, pacientes com gastrite. E a grande preocupação, eu acho que isso é 99,9% dos nutricionistas, é paciente que foi ao médico em 1900 bolinha e foi prescrito a esse paciente um inibidor de bomba de próton. Que é o inibidor de bomba de próton? São os prazóis da vida. Omeprazol, esomeprazol, toda essa classe aí. E ele fica tomando isso como se fosse remédio para dor de cabeça, né? Não porque o médico passou, mas ele passou quando? Quando, sei lá, na última guerra mundial. Mas é porque ele não consegue tirar, sabe? Quando ele tira, ele tem os sintomas. Você tá julgando ele? Exatamente. Ele mantém, mas veja, onde está a questão? É que o remédio, ele remedia. Ele procurou um profissional prescreveu, e muitas vezes, não estamos aqui para apontar os dedos, né? Isso nós aprendemos sobre apontar os dedos, mas muitas vezes ele não é orientado a tratar a causa do problema. Exatamente. Porque você há de convir que o quê? Qual é a causa da gastrite? Também tem vários fatores que estão envolvidos. Multifatorial também. Aí eu tô lá colocando um inibidor de bomba de próton. E eu, de repente, não digo ao meu paciente, imagine eu, uma médica, não digo ao meu paciente que assim, isso aqui você vai tomar durante um período, mas você vai procurar um nutricionista, você vai fazer uma dieta específica para isso. Assim que você melhorar os seus hábitos alimentares, você vai voltar aqui para nós fazermos a retirada da medicação, porque nós não podemos fazer desprescrição. Isso é fato. Né? Não podemos fazer desprescrição. Aí, mais uma vez, eu volto para aquela tecla. Obviedades precisam ser ditas, né? E os médicos precisam também ter essa sensibilidade de fazer esse trabalho multidisciplinar, porque eu acho que as nossas profissões, elas se completam, dando suporte ao outro e trazer para os nossos pacientes o melhor possível. Sim. Vamos lá. Nossa, meu Deus do céu, eu me empolgo, né? Todo mundo aqui achando a live maravilhosa, mas vamos encerrar, vamos deixar com gostinho de quero mais. Traz pra gente, Jefferson, por favor, as principais abordagens em relação a essa questão de pacientes que faz uso de inibidores de bomba de próton de forma crônica, paciente que não trata gastrite pela raiz do problema, por onde começar o tratamento da gastrite? Vamos lá. E Sam, só para complementar, eu brinquei com o tio, porque justamente o paciente, é isso que ele fala, ele
Eu não tiro porque eu não consigo, porque eu já tentei tirar e não consigo. Eu tiro, passa 2 dias, eu fico mal de novo, dor, refluxo, etc. Aí eu tenho que voltar a tomar. Porque, como você pontuou muito bem, ele tá tomando remédio, mas ele não fez nenhuma das outras mudanças necessárias normalmente da alimentação, do estilo de vida e tudo mais para resolver o problema de base, né? A analogia que eu sempre faço é que, como vários distúrbios do trato gastrointestinal, inclusive, são multifatoriais, mas não é que um fator de 20 um está causando o outro, muitas vezes é a soma deles. Então, assim como essa garrafa aqui, eu estou dormindo mal, eu estou comendo pouca fibra, eu estou mastigando rápido, aí vem o estresse, aí começo a ter um refluxo, por exemplo, ou uma dispepsia. Não é o estresse a causa única, sozinha daquilo tudo. Ele foi só a gota d'água no meio daquilo tudo. E aí o remédio, o que eu brinco nesse caso do Prazol é que o remédio, ou ele aumenta um pouquinho o copo, ele aumenta a sua tolerância para esses fatores agressivos, ou ele baixa um pouquinho ali, então você não transborda e não tem os sintomas. Só que o copo estando cheio, você tira o remédio, você volta a ter. Então o nosso papel é justamente ajudar esse paciente a esvaziar esse copo, para ele conseguir desmamar e no médio e longo prazo retirar. Vamos lá, para também não perder o foco. Gastrite, né? A gente tem que entender que tem também múltiplas causas, pode ser bacteriana, pode ser, enfim, entre outros, mas principalmente nesse caso do paciente que tem dependência, né, do prazol, primeiro tem que lembrar que esse paciente, ele provavelmente ele vai ter distúrbios consequência desse prazol. Então, assim, desde a desbiose mais brava, com aquele tipo que a gente sabe que é a SIBO, né? Que é bem evidente a relação desse medicamento com essa perturbação do microbiota. A Olha, eu anotei aqui no meu tablet os assuntos para nós conversarmos, tá? Que seria constipação, dispepsia, síndrome do intestino irritável, gastrite, hipocloridria, tal e tal, aí cibo, sif... Falamos de dois. Sim. Falamos de dois. Então, é um tipo de desbiose, crescimento de bactéria no intestino delgado, justamente pela falta do ácido. O ácido tem esse papel também de matar a bactéria, né? Enfim, fisiologia básica e o problema quando ela não está acontecendo. Então, o paciente vem com problemas dessa ordem, ele normalmente vem com carências nutricionais, justamente porque a falta do ácido atrapalha a absorção de ferro, B12 principalmente, mas também às vezes um zinco, às vezes outro nutriente, e que, por vezes, inclusive, é aquele paciente que não responde à suplementação, justamente porque a absorção dele não está sendo efetiva. Aí entra o trabalho com o médico, de muitas vezes colocar intravenoso, quando necessário, um ferro e tudo mais, para dar um up naquele paciente. É um paciente que, via de regra, não mastiga direito, e aí sim, obviamente, ele vai ter empachamento, dispepsia, porque ele não mastiga. Então, assim, primeiro de tudo, como você falou, se o primeiro processo não acontece direito, sabe, os outros, e ainda eu brinco com todo mundo, galera, é o único que depende da gente. O resto o corpo faz sozinho. É o único, pelo amor de É o Deus. único que ele diz assim, me ajuda pelo menos É nisso. o único. Faz pelo menos tua parte nesse aspecto. Não tem que ficar pensando, não, é só pensar em mastigar, é o único, o resto ele faz, né? Então, primeiro é o básico isso. Segundo, né, corrigir esse estado nutricional é o básico. Muitas vezes, sim, fracionar a alimentação, organizar o horário, isso também é o básico. É, Pensando em estratégias mais pontuais, mais específicas, e que eu uso no consultório, a famosa espinha da santa, sem dúvida, é um dos mais utilizados, mais recomendados Né? para ajudar no desmame, E né? na prática clínica a gente vê um resultado bem rápido, né? Eu até brinco dizendo que a espinheira santa é o omeprazol de Deus. Então, assim, você vai tomar, você não vai ter lá deficiência de B12, não. Pode tomar, pode tomar. Sim, sim. Então, para ajudar nesse desmame é muito Sim. bem-vindo. Feito prazol-like, só que mais brando. Então, justamente nesse. Uhum. E aí, como? Para o pessoal sair e aplicar amanhã. 3 xícarazinhas por dia, manhã, tarde, noite. Não gosta de tomar o chá, então toma cápsula. Né? São opções que a gente pode trabalhar. É muito bem-vindo. E lógico, poxa, redução de farináceo, redução de gordura, principalmente os dois juntos, que é o clássico que dá sintoma no paciente. Então, farinha com gordura, tapioca com manteiga, pão com manteiga, bolo com bolo, fritura, não sei o quê. Então, organizar a alimentação, organizar o horário, mastigar. Um dos fatores que pouca gente mexe, até porque foge um pouco
no nosso poder é o estresse, mas tem que saber isso. Estresse, sim, é um dos principais fatores de estresse contínuo, crônico, causador de refluxo, de dispepsia funcional e tudo mais. Então, assim, também vale orientar o paciente sobre essa mudança mais ampla. Também acho que deu para dar uma pincelada em vários, né, Deu, das coisas que deu pode. para dar uma pincelada muito boa e ficar com gostinho de quero mais. Não, foi Sim, muito bom. Pensando em dois assuntos que nós trouxemos, né? Principalmente a constipação e agora a gastrite. Mas é como a mensagem que o Jefferson, em forma de brincadeira, traz, assim, de nós não julgarmos os nossos pacientes. Porque o paciente, ele já tá cansado daquilo ali. Ele já tentou de tudo e muitas vezes de tudo de uma forma errada. E não consegue. Por exemplo, no caso da constipação. Então, é ouvir realmente o paciente, é ter essa sensibilidade para ver até que ponto o que ele fez agora não foi eficaz, por que foi eficaz, né? sim. Eu acho que tem que ter realmente esse olhar, essa sensibilidade de entender que tem vários fatores ali que estão envolvidos, sobretudo essa questão do estresse, olhar para o paciente como um todo, esse é o caminho. Jefferson, ficamos com gostinho de quero mais. Esse homem é incrível, né? O Jefferson tem uma didática surreal. E para mim, assim, o que mais me encanta nas pessoas, assim como o Jefferson, é a humildade, é saber passar esse conteúdo de uma forma muito simples, de uma forma que todo mundo consiga absorver. Eu agradeço demais a você por isso, por ter topado embarcar conosco nessa. Seja muito bem-vindo à família Nutri Academy mais uma vez. Semana que vem estaremos na aula ao vivo. Os membros, eles terão acesso a essa aula. E na próxima semana nós mandamos material de apoio. Na outra semana eu vou estar fazendo a resolução de um caso clínico. Agradeço a audiência, quase 150 pessoas conosco. Até o finalzinho da live, seguramos, retemos ali a audiência até o final. E tenho certeza que foi muito positiva. Muito obrigada, Jefferson. Obrigadão. Valeu, Sami. Pessoal, espero que saiam com recados importantes. Vi que muita gente pegou do meio pro final. Acho que vai ficar gravado aqui, Sami? Não. Aqui no Instagram, não. Mas eu vou quebrar o galho. Eu vou quebrar o galho. Vou deixar pelo menos 1 hora aqui no Instagram. Depois eu baixo e deixo exclusivo somente para os Eu ia membros. falar, Deixa pessoal, 1 hora. Deixa pelo menos na 1 hora. primeira meia hora aí tem coisa boa. Então, mas é isso. Um salve. Semana que vem a gente tá junto e vai ser ótimo agregar um pouquinho a todo mundo. Muito obrigada. Valeu, meu povo. Tchau, tchau. Obrigada, Jefferson.